eu pequei, eu estou arrependido, eu não quero mais que isso aconteça, mas eu preciso da sua ajuda. Porque existem coisas que você vai tentar vencer sozinho. E eu vou te falar, você não vai conseguir. Porque tem coisas que você só vai conseguir vencer com a ajuda de oração, de jejum, de alguém que já passou por isso e que é o seu líder. Você não está sozinho. Você não precisa procurar alguém fora para te ajudar. O seu líder está com você e ele pode te ajudar. Então, nós vemos que isso aconteceu com Davi. Ele estava em um ambiente errado, ele cometeu um pecado, dormiu com uma mulher que já era casada. E ele então resolve deixar em sigilo. Ele resolve resolver com as suas próprias mãos. Aí o que ele faz? Abre lá em 2 Samuel 11, do 5 ao 13. A treta aconteceu. O problema aconteceu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Deu Miguel, com a conversinha mole ali e tal. Depois, Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Até o 13. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o enviou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Até aí. Então aqui nós vemos a situação que Davi tentou dar um jeitinho dele com as suas influências de vida. E o segundo ponto que eu quero falar é que deixar em sigilo nos leva a ter colheitas desagradáveis. Porque o que aconteceu aqui? Davi foi lá, pegou com a mulher, a consciência bateu. Ele falou: bicho, deu ruim. Porque agora a mulher vai ficar grávida, o marido está na guerra. Como é que a mulher engravida sozinha? Não engravida, só Maria, só Jesus. Aí ele fala: não, manda trazer o marido, manda trazer, porque daí ele vai estar cansado, ele vai descansar, ele vai dormir com a mulher, e quando a criança nascer, vão dizer que o filho é dele. Pronto, resolveu. Só que o plano dele foi por água abaixo, porque Urias não foi para casa. E como a gente viu, várias vezes ele tentou fazer com que Urias fosse para casa, mas Urias não ia para casa. E eu acredito que nesse momento Davi deve ter passado uns dias de muita dor de cabeça, porque ele deve ter ficado se coçando para pensar o que ele ia fazer para resolver. E não muito
falam que desagrada a Deus. É ou não é? A gente fica tentando arrumar um jeito. Não, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Tem que consertar essa situação. Ah, Jesus, e agora? Aí você vai e tenta resolver e dá errado, fica pior. Aí você vai de novo tentando resolver e não dá certo. Não deu. E foi o que aconteceu com Davi. Toda atitude gera uma colheita. E isso nós temos que ter muito certo na nossa cabeça, nos nossos valores. Tudo que nós fazemos vai trazer uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Mas, Davi caiu naquela velha história. Se ninguém ficar sabendo, não vai dar nada. Não vai dar nada. Vamos botar em off isso aqui, vamos resolver isso aqui. Mais tarde, no decorrer dessa história, acontece que Davi fez algo muito ruim. Quando ele viu que todas essas táticas dele não estavam dando certo, ele mandou colocar Urias na frente da guerra, no fronte. Para quem já viu os filmes de guerra, tem aquele soldadinho mais fraco, eles botam tudo lá na frente, que é os primeiros que morrem, né? O inimigo aparece, sangue do outro lado, morreu. Davi fez isso. Davi falou, bota Urias lá na frente, ele vai ser capaz de resolver a guerra. E acontece que Urias morreu. Quando Urias morreu, Davi pega e enfim assume o seu erro. E ele chama a mulher, toma ela como esposa, o filho nasce, assume, mas ele escondeu a verdade dos olhos dos homens apenas. Porque Deus, ele viu, Deus, ele sabe. E lá em Hebreus 4:13, lá, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A quem nós vamos prestar contas? No grande dia. Para Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Se existe algo na sua vida que ainda não foi confesso, se você ainda não confessou o seu pecado, se você ainda não resolveu uma situação, se existe algo que está lá em sigilo, em pai, ela está 10 minutos de pé. Lá no fundo, lá no mais escurinho, eu quero te dizer, depois um dia excluo. vai vir para você. Depois eu tiro. Um dia vai aparecer. Depois eu tiro. E você precisa resolver. Só vou mandar pra mim, daí eu tiro. Pelo seu bem. Porque se você não resolve, um dia você vai ter que prestar contas para Deus. E Ele vai te perguntar por quê. Então, não esconda. Não esconda nada, não guarde nada, não deixe em sigilo. Mas confesse o seu pecado a Deus. Resolva. E qual é a nossa saída como cristãos? Não é porque nós pecamos, como eu falei, que nós vamos morrer no pecado e vamos ser condenados por ele e vamos direto para o inferno. Não. Existe um Deus que nos ensina a nos arrepender, a confessar esse pecado, a expor para Deus, e Ele vai nos perdoar. O terceiro ponto, o caminho do arrependimento e do perdão. Lá em 2 Samuel 12:13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado.
você não morrerá. E aí? Só que antes dele confessar o pecado dele, o líder dele, que era o profeta Natan, Deus fala com Natan, mostra tudo o que aconteceu para ele, e ele, com muita sabedoria, vai até Davi. Fala: olha, sabe, aconteceu assim, assim, um homem que tinha muito dinheiro, muito poderoso, se aproveitou de uma pessoa que não era tão poderosa, e isso aconteceu. E Davi, no seu orgulho de ser rei, ele fala: isso está errado, essa pessoa tem que pagar 4 vezes mais pelo mal que fez o outro, e não sei o quê. Aí o profeta falou para ele assim: sabe de uma coisa? Essa pessoa é você. O peso caiu, a verdade veio à tona. A cara de Davi deve ter ficado do tamanho de um tacho bem grande.